Olá, 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 cidadãos da Galileia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Hoje você vai aprender como posicionar ou reposicionar marcas pequenas, médias, grandes, de diferentes tamanhos de empresa. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil e sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar a sua empresa e a sua marca a encontrar justamente a identidade e o posicionamento. Se é o momento que a sua empresa precisa hoje de uma consultoria para te ajudar nesse processo, acesse galileu-branding.com, coloca lá a sua necessidade que meu time vai entrar em contato com você e quem sabe a gente não vai trabalhar juntos, beleza? Um outro avisinho, BDP o Guia, vocês já sabem, aquele livro que vocês pediram tanto está disponível para venda. É um guia completo para você que quer criar ou quer aprender a gerenciar uma marca. São 288 páginas, 15 capítulos e exercícios muito práticos ao final de cada capítulo para você colocar a mão na massa justamente daquilo que você acabou de ler. Se você gostaria de comprar esse livro, é só acessar galileonogueira.com/livro e já garantir o seu lá na Amazon, beleza? Hoje eu tô aqui, vamos ao episódio de hoje. Esqueci de falar minha frase célebre. Vamos ao episódio de hoje. Tô aqui com uma convidada que os cidadãos não sabem, mas eu conheço ela há 12 anos. A gente estudou juntos no MBA da SPM, aquele que eu me mudei de Aracaju pra vir pra cá. E desde então ficamos amigos e compartilhamos todos os nossos desafios de vida, desafios de carreira, desafios de tantas coisas. Seja muito bem-vinda, Jade Romano, ao Branding Tudo Podcast. Obrigada. Muito feliz de estar aqui, falando do nosso assunto favorito, que é branding. Exato. Então, só me apresentando, eu trabalho há quase 18 anos nessa área, trabalhando com marcas. Mas eu já passei por veículos, eu já passei por agências, já passei por startup. E agora eu tô numa grande empresa, que eu tenho muito orgulho. E sempre trabalhando com posicionamento de marca, então vim falar um pouquinho sobre isso. Boa, a Jade já passou por lugares como Descomplica, já passou por DPZ. Hoje está na C&A, você pode falar o nome da empresa, não tem problema. Então a Jade, a gente quis trazer ela aqui pro programa justamente porque ela tem uma experiência de vários tipos de empresa. De startup, que estava começando o seu processo de posicionamento, de agências que atendeu marcas muito grandes como McDonald's, como Natura, que já tinha tudo preparado, o orçamento preparado para fazer. E hoje ela está num desafio gigantesco de uma marca centenária também, para poder mostrar como é que é esse posicionamento. Exatamente. Pra gente começar, Jade, eu vou fazer a pergunta já que abre o episódio. Qual é a maior diferença de trabalhar o posicionamento, o reposicionamento de uma marca pequena, média e grande? Qual é a maior? A mais? Porque dinheiro é a primeira coisa que as pessoas pensam. Tipo, a marca grande tem muito dinheiro, vai ser mais fácil. Mas eu acho que isso aí tem uma falácia. Eu acho que não necessariamente é mais fácil. Não. Eu acho que o desafio de posicionar a marca, pequena, média e grande, é sempre o mesmo. Branding é uma coisa meio artesanal até, né? Você tem que ter um cuidado, você tem que olhar para aquele público, você tem que ter uma sensibilidade de sentir como a marca é. Esse processo ele vai ser sempre o mesmo, assim. Então, você entender a concorrência, você entender os caminhos, as oportunidades. Isso não muda. Então, sabe quando a gente brinca? Não dá para um bebê nascer em menos de 9 meses? Assim, os bebês das marcas, eles nascem no mesmo tempo, sendo pequenos, médios ou grandes. Acho que tem uma diferença, sim. Que é assim, né? Quando você tá numa startup, quando você tá numa marca que tá nascendo, você tem que criar do zero um monte de regras. E muitas vezes em uma estrutura que tem muita autonomia, que as áreas têm muita autonomia. Então, cada área anda por si, todo mundo dor de dono e vai e faz. Então, nessas estruturas, você criar regras, você dizer o que a marca é, e principalmente o mais difícil, que a marca não é. É muito duro, às vezes, né? E muitas vezes tem mais de um fundador, cada um tem uma visão diferente e você tem que tomar decisões. Marca é sobre tomar decisões. E você depois engajar esses times que muitas vezes têm muita autonomia e que entraram na empresa com esse espírito, eu acho que é o maior desafio. E você ter consistência, né? Então, acho que esse é o maior desafio dentro de posicionar uma marca numa startup, por exemplo. Enquanto que nas estruturas maiores, dentro das estruturas corporativas, das grandes empresas, todo mundo quer uma regra, na verdade. Todo mundo entra querendo um guide. Mas eu acho que a dificuldade aqui é manter a consistência. Então, também é fazer todo mundo ir para o mesmo, ter sinergia. Mas eu acho que nas grandes empresas existe um desafio, na verdade, uma tentação de querer ter sempre novidade, sabe? E muitas vezes tem recurso para sempre ter novidade. Mas a marca
se a gente não repete por muito tempo o que ela é, se a gente não é consistente, né, nessa estratégia, a gente não constrói nada. Então, por mais que tenha recurso, por mais que tenha espaço, você não pode ficar mudando a marca. E aí, eu acho que nas grandes empresas, muitas vezes, a consistência é um dos maiores desafios, assim. Então, acho que nas estruturas de startup, acho que o maior desafio é definir as regras, chegar nesse guia e fazer com que os times, mesmo com autonomia, sigam aquilo. E nas grandes empresas, eu acho que o desafio ele passa mais por que todo mundo entenda que repetir aquilo é bom, sabe? Nossa, sim. E eu acho que aqui tem uma coisa que eu já trouxe aqui nos episódios para discutir, que o ponto da repetição, ele é o que a gente sempre aprendeu, que repetição é o que faz a construção acontecer, mas a gente tem um problema estrutural das grandes corporações, que é justamente uma troca de CEO, uma troca de diretoria, que não quer repetir. Porque ela vai ser cobrada também de trazer algo novo, de trazer algo fresco, de ser criativa. Porque no final ela vai ser avaliada por isso. E aí, quando a gente fala de repetir uma estratégia anterior, é quase como se você estivesse dizendo que aquela pessoa não conseguiu fazer o trabalho dela. Exato. Aí, tipo, você trouxe um diretor novo que tá fazendo o trabalho do diretor antigo, ele vai ser penalizado, entre aspas, tô fazendo aspas com as mãos aqui, porque ele não foi criativo, ele não foi inovador, ele tá repetindo o trabalho de alguém. Quando, na realidade, para a marca, é a melhor coisa, que ele dê continuidade ao trabalho. E nas startups, você matou aqui um ponto, que é justamente essa grande autonomia, que depois chega alguém, como você, por exemplo, que vai ter que organizar a casa, e aí você é a pessoa não grata ali dentro, porque você veio bagunçar o que estava funcionando, né? As pessoas estavam ali fazendo Exato. delas, e agora chegou alguém do nada dizendo o que eu tenho que fazer, né? Muito legal a gente estar falando disso, porque na C&A, eu entrei há pouco tempo na C&A, e eu entrei para fazer um trabalho de posicionamento. E eu tomei uma decisão que eu acho extremamente acertada, mas que é o que você falou, talvez muita gente faria diferente. Eu não quis, né? E a gente tomou a decisão de não reposicionar a C&A. Quando eu entendi o contexto da marca, a gente entendeu que essa marca, ela não tem um problema. C&A não tem um problema de marca. As pessoas amam a C&A. Elas têm C&A no coração delas. É uma marca que está há 48 anos no Brasil. Super forte. Tem um legado, um resquício. As pessoas lembram do logo. Elas lembram da história dessa marca. Virar essa marca do avesso daria tantos recados, na minha opinião, ruins. E que não refletem a situação da marca. A marca não tem um problema. O que a gente quer fazer com a C&A é pegar o que ela tem de mais forte, porque ela tem muitas fortalezas, e crescer isso. Eu brinco que a gente vai pegar a C&A do jeito que ela é, botar no palco, colocar os holofotes, arrasar na playlist, arrasar no lookinho e botar a C&A para dar um show. É um mercado que ele é muito competitivo, as marcas são muito próximas entre si, mas a C&A tem diferenciais, ela tem fortalezas, ela sabe ler moda para brasileira, ela conhece muito bem o mundo, a C&A, nem todo mundo sabe disso, mas é uma marca holandesa. A maioria das pessoas acha que é brasileira, né? Mas ela conhece tanto do Brasil que as pessoas acham que é brasileira. Eu por muito tempo, achei que fosse Eu brasileira. também achava que era brasileira, até ler a história. Exato. Então, assim, isso é um grande diferencial, assim. É uma marca que ela sabe olhar para o mundo, ela sabe olhar para as tendências, mas principalmente ela sabe ler para a brasileira. E a gente tem todo um processo interno de fazer isso com muita velocidade, escala. Então, assim, a marca tá ali, ela tem suas fortalezas. Então, qual o papel de branding? E, assim, poderia ter sido decidido, vou virar a marca do avesso, talvez gerasse até mais notícias, assim. E você acabou de chegar também, né? Então você poderia usar isso como um grande case, se desse muito certo para sua promoção. Exatamente. Digamos assim, né? Mas tem uma coisa muito importante em branding, que é essa responsabilidade de saber o tamanho das marcas. C&A é maior do que eu. C&A é mais velha do que eu. E se tudo der certo, e se eu fizer um bom trabalho, e as próximas pessoas de branding que vierem depois de mim fizerem um bom trabalho, essa marca vai durar mais do que eu. Então, quando você entra numa marca, você tem uma responsabilidade muito grande. E essa diferença também existe quando você entra numa marca que já tem uma história gigante e uma marca que está nascendo. Porque a marca que está nascendo, ela ainda não é mais velha do que você, e você vai contribuir para os primeiros passos dela. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que encarar as marcas dessa forma, sabe? As marcas, elas não podem ser dependentes da gente, sabe? A gente do cargo que tá ocupando ali em branding, né? Literalmente, a gente tem que criar elas para o mundo e para ser muito grandes e durarem muito tempo. E no caso da C&A, por exemplo, que é uma marca que tem uma história linda, uma ruptura sem haver um problema
né? Não faria o menor sentido. Então, o trabalho que está começando agora e que, enfim, vai perdurar por muitos anos, é um trabalho exatamente disso, assim, de identificar o que essa marca tem. E aí, aqui falando sobre o tema, né, que a gente vai falar aqui, né? Quando a gente vai reposicionar uma marca ou posicionar uma marca, tem uma sensibilidade muito importante que a gente tem que ter do que aquela marca é, de qual é a vocação que ela já tem. Como as pessoas, né? A gente tem nossos perfis, a gente tem nossa personalidade, tem nossas verdades, a gente tem parte disso. Então, esse é o trabalho que eu tô fazendo pra CA, junto com o time, de olhar muito bem o que essa marca é, o que ela já tem e colocar isso numa potência máxima, assim, dar muito espaço para isso. Trazer isso de um jeito muito legal e muito conectado com a consumidora. Tem esse outro lado também, né? De conhecer muito bem o público, entender muito bem, definir um público foco. Então, isso também é uma coisa muito importante quando você se posiciona, porque você tem que se posicionar para alguém. Então, você ter clareza, que são as escolhas que eu falei lá no começo, né? A branding passa muito por isso. Com quem eu vou falar? Ah, mas eu também queria falar com aquele público. Putz, mas você tem que fazer uma escolha. Talvez você possa escolher 2, um primário, um secundário, mas você tem que fazer escolhas. Então, acho que passa por isso. É uma lapidação, ter muita sensibilidade, né? E respeitar a marca. Eu acho que tem essa coisa de ver a marca como algo maior do que a gente, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso também, de enxergar a marca como algo que é maior e que é algo externo a nós, né? Quando a gente faz um trabalho, e é muito, eu comentei no episódio passado, a gente é apaixonado por marketing, a gente gosta de fazer branding, a gente tem um apego para a marca que a gente está cuidando, a gente quer deixar a nossa marca na gestão daquela marca também. Só que a gente tem que entender que a marca é um ativo da empresa. Né? E eu acho que a maioria dos empreendedores ainda não entenderam que a marca por si só é um ativo. Do mesmo jeito que você tem um computador, que é um ativo da sua empresa que gera dinheiro, essa marca também é um ativo que gera dinheiro. E ela precisa ser cuidada de maneira independente. Se trocou a Jade hoje e colocou o Galileu, em teoria a marca não mudou nada. O valor dela é o mesmo, a personalidade é a mesma e a maneira de fazer a gestão também. Só que eu acho que ainda tem uma dificuldade do empreendedor brasileiro, e aí falando com cidadãos empreendedores, que é justamente enxergar essa questão de que a marca é um ativo. E ela precisa ser cuidada como alguém que gera valor para o negócio, mas ela tem que ter a sua vida ali preservada. Independente se o dono gosta ou não de determinado posicionamento, se o dono gosta ou não de determinado garoto propaganda, ainda tem uma coisa muito caseira. Eu participei de uma sessão de Brand Experience na semana passada, com a gerente de branding do iFood, que é a Jutose, que inclusive veio aqui também, e o Brat, que foi a Ambev, estavam falando sobre patrocínios, ativações. E eles falaram, cara, no final, pode ser grande, pequena, o diretor, se ele não gosta do Rock in Rio, pode ser que ele não aprove esse patrocínio. Se o dono da empresa não gosta da Anitta, talvez ela não venha, porque ele acha que ela, sei lá, é uma mulher que não representa a marca. Então, essas decisões ainda não enxergam a marca como ativo. Elas acabam sendo muito assim, a marca é meu playground, eu vou brincar com ele, aqui eu faço o que eu quiser, eu coloco quem eu quero. Se confunde as relações, né? Tipo, eu vou trazer a Anitta porque eu quero aproveitar e tirar uma foto com ela e minha filha é muito fã, então vou aproveitar esse momento para fazer amizade sincera, né? Os empreendedores menores sabem disso, né? De médias empresas, mas que não necessariamente estão fazendo essa escolha, né? Eu acho que tem muito isso mesmo é muito gostoso trabalhar com marca e marketing. Eu sou suspeita para falar, mas é mesmo. Porque todo mundo tem vontade de dar pitaco ou trazer sua opinião, muitas vezes pessoal, para conversa. E é uma coisa técnica. Branding é técnico. É parte de pesquisa, parte do contexto competitivo, parte do que o seu público quer. As marcas, elas têm que ter consistência e elas deveriam ter uma postura consistente, mas as pessoas mudam, os comportamentos mudam e elas precisam se adaptar a isso. Então, esse olhar para o que o público gosta, para o que o público consome e ao mesmo tempo que se conecta com o que a marca é técnico. Não é gosto, né? Mas eu também acho que, como é uma área que ela é muito envolvente, é um tema muito envolvente e eu acredito nisso. Sim. Eu acho que também, às vezes, as áreas de branding, elas se colocam numa posição um pouco burocrática, sabe? De dar apenas os limites das regras, sabe? É assim ou é assado. Vou escolher essa pessoa
E eu acho que existe uma oportunidade da área, assim, de criar dentro das empresas engajamento das pessoas. Porque, assim, eu lidero a marca na C&A. Mas isso não impede que eu ouça meus pares. Que eu dê abertura para as pessoas colocarem as ideias delas, os pontos de vista delas. Porque eu acho que isso enriquece o processo, sabe? Como o branding é uma área muito ligada, né, a guides, às regras, às vezes também eu acho que em algumas situações pode existir pouco diálogo. E aí acontecem essas frustrações, sabe? De sei lá, uma sugestão não ser acatada e a pessoa não saber exatamente por quê. E eu acho que tem tanto espaço para conversa, para expor os motivos, exatamente por ser uma área técnica, por ter estudos, por ter motivos para aquilo ter sido decidido. Eu acho que se isso é colocado na mesa, se isso é exposto, uma empresa inteira tem a possibilidade de contribuir e com certeza isso vai tornar a estratégia da marca mais rica, sabe? Eu tô criando a área lá e eu prezo muito por isso, assim, que seja uma área que engaje, que envolva e não que só seja uma área sobre limites, sabe? Porque no final branding é uma área transversal, né? Quando a gente olha quando a gente olha para os pontos de contato, se a gente só enxerga branding como uma área dentro das outras, a gente vai ter esse comportamento de isso aqui é o meu... Você só pode vir até aqui. Se eu entendo que todo mundo constrói a marca, desde a pessoa que está comprando o tecido até a pessoa que está fazendo o contrato, e essas pessoas estão construindo a marca também, e elas participam do processo de alguma maneira, elas entendem que ali é uma marca, que todo mundo é um organismo vivo, que todo mundo contribuindo. E até por uma questão política também, as ações de engajamento dali para frente vão ser muito mais fáceis de acontecer, porque essas pessoas estiveram no processo. Elas construíram junto com você, elas deram opinião. E eu acho que o grande desafio aqui é que a gente também tem os dois extremos, que eu quero que uma área como vendas, por exemplo, prevaleça, né? Então vendas vai lá e se impõe e fala, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou usar, porque ela é a área que gera dinheiro, digamos assim. E aí você tem que ter o limite, onde você chega e fala, não, você pode vir até aqui, e eu tenho que estar sempre respondendo com os dados que eu tenho na mão para dizer até onde você pode ir. Por outro lado, se vendas compra a ideia, o negócio explode. Porque você fala, cara, vendas deu 2, 3 inputs que estão ali na ponta, trouxeram uma visão de consumidora muito legal que a gente não estava vendo aqui. Eles contribuíram, então eles para fazer ativação no ponto de venda vai ser mais fácil, para fazer relacionamento com os fornecedores, no caso a C&A não, mas quando é um multimarcas, por exemplo, quando vende online num site parceiro, fica muito mais fácil. O ponto é esse jogo de cintura, né? Que eu acho que a posição aqui que você tá é uma posição que exige jogo de cintura, né? Completamente, completamente. E é interessante, né? Porque é o que você falou, a marca, ela não pode ser só um PPT e ela não pode ser só comunicação. Mas para que ela não seja, você tem que engajar e envolver outras frentes que não vão ter tanta familiaridade com esse tema. Então é isso, eu brinco muito lá na C&A. A marca é a blusinha, sabe? A marca é o produto, a marca é a experiência na loja, a marca é a forma como a gente atende. E isso, para que isso aconteça, todo mundo tem que estar muito envolvido, muito engajado. Então, acho que... Mas aí, voltando para sua pergunta inicial, né? Isso não tem diferença de marca grande ou pequena. Porque grande ou pequena, todas as marcas vão ter muitos pontos de contato, diversas formas de atuação. E, então, esse olhar minucioso mesmo sobre... qual é a essência dessa marca? O que ela já tem dentro dela? Com quem eu quero conectar? Quais são os pontos de contato que ela vai ter? Como que cada um desses pontos de contato vai revelar? Esse trabalho, ele vai ser o mesmo para uma marca pequena e para uma marca maior. A marca maior talvez tenha mais investimento e a marca menor tenha menos. Mas isso, inclusive, gera desafios enormes para as marcas menores de ter uma criatividade na forma de crescer, de se expressar. Então, no final das contas, eu acho que o trabalho, ele independe, assim, das marcas pequenas para as grandes. Ele sempre vai ser um trabalho de muita sensibilidade, muito jogo de cintura, de envolver áreas, de engajar as pessoas. Esse respeito pela marca, sabe? Esse olhar de que a marca tem que perdurar, de que a marca é maior, de que é um legado que você cria.
que isso tem que ser consistente. Então, eu acho que esse cuidado, assim, ele vai ser importante, grande ou pequena, média. Eu acho que no final, quando a gente fala de pequena, média e grande, as pessoas pensam sempre no dinheiro mesmo, né? Então, na C&A você tem acesso à pesquisa, você tem acesso a grandes agências, a grandes consultorias, então vai ficar mais fácil. E elas esquecem que existe o desafio também de mexer numa marca que já tem 48 anos, que tem um legado, que tem uma tradição, e tomar decisões como a sua, que não vou mexer. Né? Ela tem uma história, eu não vou me reposicionar aqui porque eu cheguei agora e tenho que mostrar trabalho. Né? Quando a gente vai para uma marca menor, como você falou, você tem que ter um pouco mais de criatividade para poder descobrir, por exemplo, o que o seu consumidor pensa. Você não vai ter uma pesquisa, mas você mesmo vai ter que fazer talvez um formulário. Você vai ter que ler um documento de pesquisa de mercado que está aberto na internet, que é gratuito. O ponto acho que para as pequenas, e é uma das coisas que eu escuto muito, e é uma falácia que rola muito no mercado. Branding é só para empresa grande. Construir marca é só para empresa grande. Eu acho que aqui tem uma mentalidade nas pequenas, que é a mentalidade da gestão da marca desde o início. Se você, no final, não separa dinheiro nunca para fazer nada de marca, você não se preocupa com a marca, você só gasta pagando o aluguel do ponto físico, comprando embalagem, comprando produto, comprando matéria-prima, e a marca tá sempre ali esquecida, ela nunca vai crescer mesmo. Né? E sempre você vai colocar desculpa no dinheiro. Até no BDP, o guia eu falo, as pequenas marcas, se elas separarem 10% do seu faturamento mensal e colocar em meta ads, que seja para gerar awareness, ela já está fazendo melhor do que 90% das empresas. Porque ela já está começando a construir imagem, está começando a construir conhecimento, está começando a construir já um pouquinho da sua marca. Mas o que eu vejo muito dos pequenos é aquela coisa do tipo, quando eu faturar 3 milhões, aí eu começo a pensar na marca. Quando eu tiver dinheiro para fazer isso, aí eu começo a pensar. Isso é um ponto errado, né? Não, totalmente. Eu tava vindo pra cá, né? Eu tava refletindo sobre isso que a gente ia conversar. E eu fiquei pensando muito sobre o primeiro encontro, assim. A gente fala, né, a primeira imagem é que fica. Mas você não tem como saber quando vai ser a primeira imagem das pessoas com a sua marca, sabe? E vai ficar. Excelente. E aí, assim, o lance, né, de você posicionar a marca, de você construir marca, é que você tem que garantir que a qualquer momento, qualquer pessoa que tiver contato com a sua marca, seja lá onde for, ela receba a mensagem do que aquela marca é. Não porque eu amo marca, eu amo, mas não por isso, mas porque isso é business, porque isso é negócio, porque isso ajuda a construir valor, porque isso te ajuda a vender seu produto mais facilmente depois, a ter que dizer menos coisas, porque as pessoas já memorizaram aquilo. Só que para isso, pensando na quantidade de pontos de contato que existe, no quanto é descontrolada a forma como as pessoas lidam com as marcas hoje. Acho que há alguns anos tinha mais controle, né? De quais eram os meios, de como era o acesso, não tinha o digital. Hoje, sei lá, a pessoa pode ter contato com a C&A de madrugada, ela pode ter contato no site, ela pode passar na frente, uma amiga pode comentar, ela pode estar com uma blusa da C&A e ela tá convivendo com a marca ali durante o dia inteiro dela. Então, isso tudo tem que transmitir o que essa marca é. Então, se você não tem um olhar cuidadoso desde o início, toda a experiência que tiverem com aquela marca durante todo aquele tempo que você não teve esse cuidado, que a marca passou uma outra mensagem, foi um tempo que depois contra você, que não te ajudou. Talvez, se a experiência não foi ruim, talvez ele não gere um problema. Mas, no mínimo, ele não te ajudou a construir algo que você poderia ter construído. É isso, assim. E, claro, quando você tem investimento, você consegue atingir patamares maiores, você consegue ter mais recursos. Mas a verdade é que são, às vezes, cuidados, sabe? São definições simples, às vezes, de uma palavra que você usa ou não, de algo que você repete ou não, uma cor. Às vezes, são coisas que, na própria C&A, a gente está fazendo algumas escolhas que não envolvem custo, que são sobre, vamos usar mais essa cor do que essa? Vamos trabalhar os elementos que a gente já tem? Hoje a gente tem o E, que eu brinco que é o E de C&A, que é o E comercial, né? Sim. Então, a gente tem o E de C&A, a gente tem o que a gente chama de escalope, que é o contorno do logo. Poxa, isso é reconhecido. Vamos usar muito. Então, às vezes, muitas vezes, não passa por investimento. Passa por decisões
e você conseguir inserir aquilo no dia a dia, na forma como a marca fala, como se expressa. Então, As mensagens que você vai falar, né? Ou a mensagem principal. As mensagens. É muito mais simples. Isso carece de técnica no final. O pequeno empreendedor que não entende que precisa fazer isso, ele vai fazendo do jeito que ele acha que tem que ser feito, né? Enquanto você estava falando aqui, eu acho que eu peguei uma coisa que você disse que para mim é muito importante, né? Se você, como dono da empresa ou com a pessoa que gerencia uma marca, não posicionar a marca, o público vai posicionar ela por você. E aí, esse é o grande problema de não tomar a rédea desde o início. Porque o público pode te enxergar de um jeito que não é o que você quer. Mas como o consumidor não tem nenhum insumo para formar a ideia, ele vai formar a ideia baseada na cabeça dele. Né? Então, assim, o consumidor acha que a C&A é brasileira. Beleza, nesse caso, pra gente, funcionou muito bem. Que bom que o consumidor achou. Mas se você é uma marca que você precisaria passar um posicionamento que você é global, a C&A tá falhando nesse aspecto. Porque ela não disse para as pessoas que ela é global, as pessoas acharam que ela é brasileira e ficou. Aqui dando um exemplo, tá, cidadãos? Não é bem isso. Mas assim, o ponto é, se você não fala realmente o que a sua marca é e você posiciona, o público vai tirando conclusões. E lá na frente você vai se arrepender, né? Se depor contra, que é do tipo, cara, eu podia ter direcionado todo mundo para um lugar que era um lugar que eu escolhi, do jeito que eu gostaria que ela fosse vista, e agora é tarde demais, ou seja, vou ter que gastar muito para tirar ela de um lugar e colocar em outro. E é por isso que a gente está vendo agora no Brasil, esse ano em específico, tanto reposicionamento, tanto rebranding, tanto refresh, porque tem uma hora que você fala, cara, não é possível. Eu estava construindo um conteúdo esse ano todo, assim, eu falo, cara, eu já estou escrevendo sobre o 8º, 9º rebranding, assim, de uma marca brasileira, que às vezes fez um rebranding 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Ou seja, a estratégia não se mostrou muito acertada, né? E as pessoas ficam mexendo e depois elas não entendem porque que o valor não é gerado também do jeito que elas gostariam. Porque ela tá o tempo inteiro tirando e pondo, tirando e pondo, tirando e pondo. Eu falo da construção, para mim acho que é literal. A construção você coloca um tijolo, põe um cimento e coloca outro tijolo. Se eu troco a cor, eu tiro um tijolo. Aí eu coloco outra cor, eu coloco outro tijolo. Aí eu troco a forma, eu tiro o tijolo de novo, ponho outro... E no final você não constrói nada. Você tá sempre abrindo e fechando aquele muro, mas ele nunca termina, né? Mas eu queria saber de você. Vamos falar de C&A. Então, agora a gente tá passando por um momento, a marca já é muito querida pelos brasileiros, a gente já sabe disso, você trouxe aqui esse ponto. Ela faz parte do nosso cotidiano. O vestuário é uma coisa que faz parte da sua vida. Você está vestindo aquela marca. Como é que está o posicionamento novo? Quais são as diretrizes? O que vem aí de novidade? O que são essas mensagens que a gente está vendo? Primeiro, então, a gente partiu muito disso, assim, quais são as verdades da marca, os pontos fortes. Então, vai ter um movimento muito forte de a gente reforçar elementos que já são lembrados da marca. Então, a gente vai trazer isso à tona com o máximo de força que a gente puder. Mas, principalmente, assim, o posicionamento, ele vem de um lugar muito verdadeiro, que é o encontro que a C&A provoca e que a C&A permite nas brasileiras. Então, o posicionamento a gente se encontra na C&A. E ele partiu muito desse insight de que quando você encontra a moda, quando você encontra uma peça, na verdade, você se projeta para sonhos que você tem, para lugares em que você quer estar, para pessoas com quem você quer estar, para um date que você quer arrasar, para um churrasco que você quer estar bem, para o Natal que vai ter toda a sua família. Quando você está escolhendo uma peça, você está se projetando para aquele lugar. A moda, a gente fala que a gente não vende roupa. A gente vende sonhos, a gente vende autoestima. Quando você está bem vestido, quando você está se sentindo bem com a sua roupa, você tem uma outra postura, você tem uma outra confiança. Então, a C&A, como ela entende muito do mundo e ela entende muito da brasileira, ela consegue ler essa moda para a brasileira. E trazer uma moda, a tendência do mundo, muito conectada com o que a brasileira precisa. E como a C&A é uma marca que a brasileira confia, que a brasileira já ama, que ela já tem um carinho, se tá na C&A, mesmo que seja uma moda nova, mesmo que seja algo, né, que traga alguma informação que você não conhece, você vai ter familiaridade com aquilo e você vai entender que aquilo é para você. E vestir aquilo vai te deixar mais autoconfiante, vai te deixar mais linda no evento que você tem, vai deixar a sua família mais arrumada de uma forma que você tem muito orgulho, que você quer compartilhar no Instagram. Então, a C&A, ela é uma referência de moda no Brasil. Então, isso é um ponto que a gente
vai trazer com muita força. Ela é uma marca que ela é próxima das brasileiras, que ela entende, então tem uma empatia de saber se colocar no lugar, saber selecionar quais são as informações de moda que vão se conectar ou não. A C&A faz esse crivo. Mas, ao mesmo tempo, uma marca que inspira, que consegue vender autoestima, consegue vender essa segurança e causar esses encontros. Então, quando a gente traz o agente se encontra na C&A, então tem o agente de se colocar ao lado da consumidora, de ter muita gente, de ser uma marca para todo mundo. O encontro é o encontro da moda. Então, ela encontrar a moda que faz sentido para ela. E você se encontrar. Quando você prova a roupa e que você fala, nossa, é essa, vou arrasar. E isso para ela, né? Que a mulher é nosso foco de público, mas para toda a família dela, claro. Então, é isso. E a gente trazer mais protagonismo para a C&A, né? No meio de um mercado, né? Cheio, né? De marcas tão competitivas e, enfim, até um pouco homogêneo. A gente se destacar e a gente relembrar a força dessa marca e o quanto todo mundo ama essa marca e o quanto essa marca sabe ler moda para os brasileiros. Muito bom. Eu vi que vocês contaram com a consultoria, né, para fazer esse processo. Sim, Quem que foi? sim. Conta para nós. Sim, a gente trabalhou com a Future Brand. Então, eles fizeram… Future Brand parceiro nosso, inclusive, já veio aqui no podcast, já entrevistamos. Maravilhosa, a gente trabalhou com a Future Brand. Eles fizeram um super trabalho de revisão de guide, né, de, enfim, como a gente ia se comportar. E a gente também contou com a VML, que é a nossa agência. Então, foi um trabalho a várias mãos, né? A Future Brand trabalhando muito na construção, né, desse momento da marca. E a VML traduzindo isso na nova campanha, em como a gente vai materializar isso daqui para frente. Então… Mara, a gente já tá vendo essa campanha no ar, né? Se você entrar hoje Sim. nas redes sociais do C&A, você já consegue ver as peças, Sim. já consegue ver. Sim. Eu já vi algumas coisas, tá? Por isso que eu tô falando. Ô Jade, pra gente fechar, o que você acha que poderia deixar aqui como um grande conselho? A gente sabe que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas aqui a gente dá conselho, sim. Para esse empreendedor, essa pessoa que está gerenciando uma marca, independente da empresa dela. Acho que você já deu vários conselhos aqui ao longo do episódio. Mas se você tivesse que dar uma aqui que fizesse as pessoas segurarem mesmo a maneira de gerenciar a marca, qual que seria esse? Eu acho que a principal coisa é que marca é muito legal e muitas vezes a gente confunde que é uma embalagem, é uma coisa só bonita ou que vai… É visual só. É visual e é bonitinho. Mas a branding é uma ciência que parte muito das verdades, sabe? Eu acho que esse é o principal trabalho, assim. Quais são as verdades que tem naquele contexto? Então, quais são as verdades da marca? Qual a personalidade dela? Qual a vocação dela? O que ela já tem ali? Mesmo que ela esteja nascendo, sempre tem algo ali, né? Quais são as verdades do mercado? Para você entender como você se diferenciar. Branding é uma ferramenta de diferenciação. Então, você tem que entender muito bem as verdades do mercado. E não adianta ser míope. Eu adoro a minha marca. Olhe a verdade e do target, do público. Traduzir. A gente falou aqui para não falar inglês. Mas ela sempre lembra de traduzir, tá tudo certo. O público. Quais são as verdades do público? O que o público quer ver? O que o público quer consumir? O que o público já pensa sobre a sua marca, sobre os concorrentes? Se você olha para essas verdades, você com certeza vai fazer um trabalho muito melhor e você vai tomar decisões importantes e saber fazer as escolhas certas, sabe? Acho que esse é o ponto de partida do branding. Começar a entender público. E é sempre engraçado. Eu acabei de palestrar no evento. E uma coisa que está acontecendo muito em palestra, quando você desce do palco, as pessoas querem conversar com você. E elas sempre perguntam se você… o que você acha do que ela está fazendo. Se está certo ou errado. Então a pessoa vem e me conta assim, eu tenho uma empresa assim, assim, assado, eu tô com medo, tô fazendo isso, tô com medo de não estar indo pro caminho certo. O que você acha? E a coisa do público é a primeira resposta que eu sempre dou. Eu falei, o que seu consumidor acha? Você já perguntou para ele? E aí as pessoas ficam meio paradas assim. Aí eu falei, não, porque o que eu acho como estrategista, tudo bem. É legal ter um parâmetro técnico, mas você já entendeu se o seu consumidor te entende? Se ele entende a sua mensagem, se ele gosta da sua marca ou não, se ele compra só por causa de preço ou não. Pergunta para ele primeiro e depois a gente tem essa conversa. Porque tudo que eu falar aqui talvez não reflita nada do que o consumidor ache.
Até porque eu não tenho acesso a nenhuma pergunta também que você fez. Então, eu vou falar aqui num aspecto mais genérico, do tipo, olha, tem que ter cuidado com isso, isso e isso. Mas, ao mesmo tempo, você pode estar fazendo um excelente trabalho e o medo está só na sua cabeça. Porque o consumidor está te entendendo, ele está sabendo o que você quer, ele está projetando realmente a marca como você desenhou. Mas não falar com o público é um negócio muito surreal. É básico. Porque simplesmente você pegar uma lista de clientes e ligar e fazer uma chamada de 20 minutos para conversar com ele, perguntar algumas impressões. A gente já sabe muita coisa, mas 90% das empresas que eu converso não fazem, você acredita? E é observação. Tem uma coisa que o João Branco fala que eu adoro, que é assim, às vezes você não precisa de uma pesquisa. Às vezes você precisa ir no McDonald's e olhar se a pessoa deixou ali metade do sanduíche ou não. Então, assim, às vezes são indícios que as pessoas deixam, se elas gostaram ou não, o que elas estão procurando. Então, é isso. Eu acho que o branding, ele exige uma sensibilidade, assim, sabe? De você captar o que as pessoas querem, o que elas gostam, as respostas que elas te dão, mesmo sem elas terem dito. E isso te ajudar a nortear a estratégia da tua marca para ela se diferenciar. Acho que é isso. Branding é sensibilidade, gosto dessa ideia. Jade, muito obrigado por ter vindo aqui hoje para falar um pouco sobre como que é esse processo de posicionar empresas. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo que no fundo, você precisa ter técnica, você precisa entender de consumidor e principalmente agora no finalzinho você entregou uma cerejinha, que é a observação. Né? Eu acho que isso é um dos grandes pontos. Então, obrigado pela sua generosidade de estar aqui e compartilhar um pouco mais sobre o case da C&A também. Obrigada a você, adorei. Como que a gente encontra em rede social? Bom, pode ser no LinkedIn. Pode ser no LinkedIn, né? Porque o Instagram é fechado. Jade Romano. E tem o Instagram também, é jade.d.romano. Jade.d.romano. Se você mandar DM, ela vai te responder. Pode ser que ela demore pra responder um pouco, mas tá tudo bem, gente. É normal. Mas os cidadãos, eles vão na sua DM. Já te falei isso aqui antes da gente gravar. Eles vão perguntar como que faz pra trabalhar na C&A. Vai perguntar como que faz pra trabalhar no seu time. Então, esteja preparada. Boa. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar pra pelo menos 3 pessoas aprenderem sobre posicionamento de marcas pequenas, médias e grandes. E vocês já sabem, não mandou pra 3 pessoas, você vai ter o seu passaporte de cidadão da Galileia bloqueado, seu visto vai ser negado e eu vou te procurar na internet inteira pra você nunca mais assistir um conteúdo meu, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.